Boa noite, então, pessoal. Meu nome é Raquel, para quem ainda não me conhece. Nós somos duas Raquéis que estaremos à frente desse ciclo 26, tá? Raquel Campos, que vocês vão conhecer daqui a pouco, e eu sou a Raquel Nilo Ferreira. Estou agora como voluntária do PMI, coordenando esse projeto de mentoring. Então, com imenso prazer que a gente está encerrando mais um ciclo, o 25º ciclo do mentoring. Nós teremos hoje 4 apresentações de encerramento desse ciclo e estamos fazendo a abertura oficial do ciclo 26. Fica aqui já para vocês o nosso contato, mentoring@pmi.org.br. Vocês também vão receber depois, no final da reunião, a planilha de contatos com todas as informações para esse ciclo 26. Tá? Como é que vai ser a nossa agenda hoje? Primeiro, a gente faz a abertura do ciclo 26, o momento super esperado, a gente apresenta as duplas de mentor e mentorandos, que vão participar, trabalhar junto nesses próximos 3 meses. Depois a gente dá um intervalinho de 10 minutos para as duplas abrirem as câmeras e interagirem um pouco, se conhecerem, e ao final a gente vai ter as 4 apresentações do ciclo 25, que está se encerrando hoje, e a gente aqui vai parabenizar os nossos mentorados, que de mentorando passaram para mentorados, terminando esse ciclo de mentoria e gerência de projeto. Então, primeira informação é que o nosso programa de mentoring, o objetivo principal dele é compartilhar conhecimento, tá? E compartilhar conhecimento específico de gerência de projetos, tá? Então, as pessoas que terminaram agora o ciclo 25 provavelmente aprofundaram em algum conhecimento específico do PMBOK, de gerenciamento de projetos ou de outras técnicas aderentes a gerenciamento de projetos, e o pessoal que vai começar agora vai ter oportunidade de também estreitar esse conhecimento em gerência de projetos. E quais são os objetivos do projeto, do programa de mentoring? Tá? A primeira coisa é compartilhar saberes técnicos entre mentor e mentorando, de uma forma que contribua para o crescimento do conhecimento da comunidade de gerência de projetos. Então, nessa interação que vocês vão ter nesses próximos 3 meses, vocês vão ter oportunidade de conviver e serem orientados por pessoas mais experientes em gerência de projetos. Os mentores têm conhecimentos gerais e alguns específicos de áreas que eles trabalharam mais, mas isso não é uma transferência de conhecimento unilateral, tá? Os mentores também vão aprender com a experiência que eles têm com vocês. Então, a gente tem muita informação no final dos ciclos de mentores que dão depoimento que pegaram um caso específico de um projeto e tiveram oportunidade de aprofundar uma área de conhecimento e gerência de projetos. Então, aqui é uma via de mão dupla, tá? Além disso, participando, vocês vão ter grupos de WhatsApp criados, reuniões, informações sobre eventos. Isso aumenta a oportunidade de network dentro da comunidade de gerência de projetos, tá? Outro objetivo do programa é que o programa dá liberdade de escolha do tema pelo mentorando. Obviamente, vocês serão apoiados pelos mentores nessa escolha, mas a proposta do tema é feita por vocês, tá? E ao final do trabalho, vocês vão entregar um relatório e o programa de mentoring dá todo o apoio para que esse relatório possa ser publicado como um artigo técnico, tá bom? Isso é uma oportunidade que existe. É bom ressaltar para vocês pontos que não fazem parte aqui desse programa de mentoria, tá? Ele não se trata de um apoio para uma certificação em gerência de projetos, tá? Existem outras áreas do PMI que dão esse suporte. Embora possam ser trazidos casos específicos do trabalho de vocês, situações que vocês
vivem, de gaps de gerência de projetos que vocês querem melhorar, não se trata de uma consultoria específica para resolver problema de trabalho, tá? Embora possa ser usado um caso análogo, um exemplo de trabalho. Também não é uma consultoria para empreendedorismo, nem mentoria de carreira de transição ou recolocação, embora a gente observe que isso acontece às vezes como consequência da participação no mentoring. Até muitas pessoas relatam que depois do mentoring tiveram outras oportunidades pelos contatos que tiveram ou pela especialização que estudaram aqui, e da mesma forma não é um coaching de carreira, tá? Uma coisa importante que a gente gosta de falar logo na reunião de abertura é deixar bem claro quais são as responsabilidades do mentorando durante esses próximos 3 meses, tá? Ao final da reunião, vocês já vão receber uma planilha de contatos. Eu não me lembro se é por e-mail ou se a gente manda por WhatsApp, mas a gente vai passar. Você quer complementar isso, Pedro? Se vai por e-mail ou por WhatsApp? Claro, nós temos um hábito de mandar por e-mail e fazemos nossas comunicações oficiais por e-mail, né? Então, a gente vai enviar não só a planilha, mas vários materiais de referência que são úteis nesse início. Então, tá, obrigada, Pedro. Então, depois de vocês receberem essa planilha com os contatos dos mentores e também dos outros mentorandos, é responsabilidade de vocês realizar o primeiro contato para já combinar com os mentores todo o cronograma de reunião que vocês vão ter com eles, que devem ser semanais, tá? As reuniões de acompanhamento do programa de mentoring são quinzenais, mas as reuniões com mentores são semanais. Outra responsabilidade, que parece óbvia, mas a gente gosta de ressaltar aqui, é ser pontual e assíduo nas reuniões, tá? Porque todo mundo que está aqui, tanto os mentores quanto a equipe de voluntários, estão disponibilizando um tempo extra fora do horário de trabalho, de forma voluntária, para investir na mentoria em gerência de projetos. Então, é bom que a gente esteja sempre disponível na hora combinada para respeitar o esforço do nosso colega que está disponível para compartilhar conhecimento. Está motivado em cumprir as tarefas definidas. 3 meses passam muito rápido, então a gente tem um esquema que a gente vai mostrar logo a seguir de marcos de mentoria, então a gente tem que se manter motivado a cumprir esses marcos. Uma dessas tarefas é o plano de acompanhamento, que vocês vão receber por e-mail também, e ele tem que ser atualizado semanalmente para os mentores poderem acompanhar, para a equipe de voluntários do programa de mentoring poder acompanhar. Definir o tema de interesse, como eu já falei ali atrás, vocês que definem, com o apoio do mentor. Importante, um escopo que seja factível de ser executado em 12 semanas. No início, a gente fica muito empolgado, quer fazer um trabalho enorme, quer desenvolver muita coisa dentro da mentoria. É importante, mas a gente tem que ficar preocupado com o escopo que a gente consiga entregar ao final das 12 semanas. E, no final, como vocês vão ver hoje, os trabalhos são apresentados, nós teremos 4 apresentações hoje no final, então vocês também do ciclo 26 terão que fazer essa apresentação no encerramento do ciclo e entregar um relatório de mentoria, e esse relatório que pode ser publicado como artigo técnico, tá? Quais são os marcos do projeto de mentoria? Primeiro deles é a reunião de abertura, que por um acaso não, que é também a reunião de encerramento do ciclo anterior. E depois nós temos 6 reuniões, tá? A primeira, onde ocorre a definição do tema, a justificativa para aquele tema, objetivo. Na segunda reunião, já tem que estar pronta uma proposta de trabalho e começar a falar sobre metodologia. Na reunião 3, já um desenvolvimento, um andamento dessa metodologia. Na reunião 4, já se começam a vislumbrar os resultados preliminares, tá? Na quinta reunião, esses resultados preliminares têm que estar encerrados e já um esboço da conclusão do que resultou desse trabalho todo. E a reunião 6
nada mais é do que um ensaio da reunião de fechamento. Então, nessa última reunião, vocês vão ter a oportunidade de fazer as apresentações de uma forma interna só para os mentores e para os mentorandos do próprio ciclo 26, e é o momento em que a gente faz os últimos comentários e vocês fazem os últimos ajustes para, então, acontecer a reunião de encerramento. Coisa importante a ressaltar, o PMI sempre será formado por voluntários, tá? Aqui fica o link do nosso site de voluntariado, e lá vocês podem obter informações de como participar como voluntário do PMI, não só do mentoring, mas do PMI de uma forma geral, o tempo que precisa ser dedicado, as vagas que existem disponíveis, tá? E eu quero aproveitar aqui para agradecer a todo mundo que está presente nessa reunião, tanto os mentores que estão sempre disponíveis a compartilhar conhecimento, como toda a nossa equipe de voluntários que está presente aqui hoje, que faz esse programa de mentoring acontecer. E uma informação também que eu acho que é importante a gente compartilhar com vocês, como é que se deu esse processo de seleção do ciclo 26, que é um processo que vem sendo executado já há bastante tempo, né? Primeiro ponto, antes de começar o ciclo, a gente faz um levantamento da disponibilidade dos mentores, para a gente saber exatamente quantas vagas a gente vai poder abrir para mentorandos. E aí, com base no formulário de inscrição que vocês preencheram, no perfil do LinkedIn de vocês e o mini currículo, a gente faz uma pré-seleção. E depois a parte de fazer o que a gente chama de match do mentor com o mentorando se dá a partir da especialização que o mentor tem e da expectativa que o mentorando colocou de qual área de conhecimento ele gostaria de desenvolver. Então, é assim que foi feita a seleção, que foram escolhidos os 7 próximos mentorandos. E agora eu vou passar a palavra para a Raquel Campos, que vai matar a curiosidade de todo mundo sobre as duplas que vão trabalhar juntas nesse próximo ciclo. Raquel. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos conhecer, então, quem são os mentores, né? E quem são as duplas que vão trabalhar ao longo do ciclo 26. Bom, o primeiro nome que eu trago aqui para vocês é o Luiz Mieiro, né? Nós temos... Opa, perdão, pessoal, não é Luiz Mieiro, não. A gente vai falar do Alan Braga, né? Bom, o Alan Braga, ele atua como consultor, ele é especialista em gestão de projetos, ele tem várias certificações também na área de projetos, né? E ele também, formado pela PUC, Rio de Janeiro, ele é especialista em gerenciamento de projetos, com ênfase em projetos de software. Bom, o Alan Braga, ele vai ser o mentor, vamos ver de quem? Ele vai ser o mentor da Larissa. A Larissa, que é analista plena, ela é enfermeira e também gestora de projetos. Bom, nosso próximo mentor é o Alberto Wozenberg. Ele é diretor financeiro, líder de projetos, né? Ele tem uma vasta experiência na área, no setor de serviços públicos também. Muito conhecimento em gestão de projetos e de processos e negócios. Ele também é palestrante, presidente do Conselho Consecutivo do PMI Rio de Janeiro. E vamos ver quem é que o Alberto vai ser, aliás, quem vai acompanhar os trabalhos, né? O Alberto vai acompanhar os trabalhos de quem nessa vez, né? Vamos ver. Ele vai acompanhar os trabalhos da Rebeca. A Rebeca, que é engenheira e gerente de projetos também. Bom, o nosso próximo mentor aqui é o Antônio Santos. Ele é graduado pelo Instituto Militar de Engenharia, ele possui MBA em Gerenciamento de Negócios e Projetos pela USP, ele é doutor em Gestão de Portfólio, é certificado em Gerenciamento de Projetos e tem mais de 35 anos de experiência como líder e consultor de projetos e energia. A pessoa que vai acompanhar, aliás, o Antônio vai acompanhar o trabalho da Vanessa. A Vanessa, que é analista de sistemas de gestão integrada. Bom, no próximo mentor que nós temos aqui o Francisco Taborda,
Ele é PMP e possui várias certificações em projetos. Ele possui vasta experiência em gerenciamento de grandes projetos e participa ativamente como consultor executivo em projetos de desenvolvimento. Ele vai ser o mentor da Louana Saldanha, que é advogada e também coordenadora de projetos. Bom, o nosso próximo nome é o Luiz Mieiro. O Luiz é engenheiro químico, ele é doutorando em engenharia química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele atua no setor de óleo e gás, ele possui uma vasta experiência em projetos e também é certificado PMP e é Green Belt. Ele vai ser o mentor da Amanda. A Amanda, que é analista de qualidade e também gestora de projetos. Mais um nome que nós temos aqui, o nome de peso, é o Marco Antônio Fabra. Ele é doutor em administração e ele é mestre em logística empresarial. Ele possui MBA em gerenciamento de projetos e certificação PMP. Ele é consultor em gerenciamento de projetos, ele é palestrante sobre o tema, ele é professor em grandes universidades e instituições de ensino. E o Marco Antônio vai acompanhar os trabalhos do Gustavo Nascimento, que é advogado e consultor jurídico. Nós temos um próximo nome, o nosso último nome é o nome da Márcia Dorin. Ela é engenheira civil, com MBA em gestão empresarial, pós-graduada em desenvolvimento e gerenciamento de projetos em BIM. Ela possui vasta experiência em projetos, em PMO e engenharia de custos. Ela também é certificada PMP e possui várias outras certificações nacionais e internacionais relacionadas a projetos. E ela vai ser a mentora do Luan Bastos, que também é engenheiro civil, e ele também trabalha na área de projetos como analista. Bom, essas são as duplas que vão trabalhar ao longo do ciclo 26. Muito obrigada, Raquel, por apresentar as duplas do ciclo 26. Por nada. Agora a gente sugere, vou até parar de compartilhar momentaneamente a tela, a gente sugere que vocês, as duplas entrem, né? Mostrem, abram a tela dupla por dupla e a gente vai fazer uma pequena interação entre as duplas. Parei de compartilhar, gente? Não. Ah, não, agora sim. Então, a gente vai sugerir que abra o microfone. Raquel, você pode nos ajudar a guiar a primeira dupla? Foi o Alan com a... Vou botar de novo as telas. O Alan com a Larissa. Então, Alan e Larissa se apresentem. Eu não estou vendo o Alan. Eu acho que o Alan não está disponível hoje. Ah, não tem problema, a Larissa está, eu até abri o microfone. Bem-vinda, Larissa, ao Obrigada. ciclo 26. Você em breve terá contato, a gente vai passar as informações do teu mentor, em breve você terá contato para marcar, agendar as reuniões com o Alan. A próxima dupla é... A próxima dupla é o Alberto com a Rebeca. Alberto Weisenberg e Rebeca, bem-vindos. Obrigada, boa noite. Oi, boa noite, Rebeca. Tudo bem? Deixa eu me apresentar, pessoal. Meu nome é Rebeca, né? Eu trabalho na área de óleo e gás, como gerente de projetos. Eu exerço essa função há pouco tempo, há uns 5 meses, então sou um bebê ainda nessa caminhada. Estou com uma expectativa muito boa, tá, da troca de conhecimento aqui entre vocês, com vocês, na verdade, e estou muito feliz também de estar participando desse ciclo. Está sendo, na verdade, uma experiência única para mim. Eu acho que
que vai me trazer uma bagagem interessante para o meu currículo. Seria isso. Muito bem, Rebeca, obrigada. A próxima dupla, Raquel, para se apresentar. A próxima é o Antônio Santos com a Vanessa. Seja bem-vinda, Vanessa. Boa noite, obrigada, Antônio. Feliz aí com a parceria. Legal. Bom, Fala um vou me pouquinho. apresentar. Isso. Vou me apresentar um pouquinho. Bom, gente, meu nome é Vanessa, sou do Rio de Janeiro, né? Eu sou da área de processo, né? Então, estou aí andando em conjunto com a área de projeto. Sou formada em administração e tenho um MBA também em projeto, né? Então, sempre me interessei por essas áreas, assim, de organização, gestão. Trabalhei durante 6 anos na área de óleo e gás, né, de mercado de óleo e gás, e agora estou há 3 anos no mercado de energia. Minha empresa recentemente foi comprada por uma empresa muito grande de óleo e gás, então a gente está tendo muito desafio aqui na empresa, principalmente com algumas organizações. Então, estou com uma expectativa muito grande, assim, de poder ter muita troca, né, com os profissionais aqui. E espero que a gente possa sair aí com muitos trabalhos e com muitas ideias aí em conjunto. Nossa, que legal. Qual é a empresa que você está hoje? Qual é a empresa? Eu estou trabalhando na Rio Energy, que foi comprada pela Equinor. Pela Equinor, olha só. Muito bom, É. excelente. Você vai gostar que a Ah. gente tem um trabalho hoje que fala justamente de função de PMO quando existem essas instabilidades de aquisição. Você vai gostar de uma das apresentações de hoje. Olha a coincidência aí. Opa! Vamos que vamos, então. Tchau, Uma um abraço. dupla. Obrigada, Antônio. Raquel, próxima dupla, quem é? Próxima dupla é o Francisco Taborda, junto com a Luana Saldanha. Luana, quer se apresentar para a gente? Claro, muito obrigada. Na verdade, gente, eu estou muito feliz com essa oportunidade, porque com essa mentoria e agora podendo conhecer o Francisco. O Francisco tá aqui, eu não consegui encontrá-lo com a câmera? Acho que não, né? Ah, não. Enfim, eu estou muito feliz. Na verdade, para mim é uma oportunidade muito grande. Eu acho que todos os mentorandos estão assim com aquela de caramba, agora vai eu poder fazer de uma forma mais capacitada essa questão, que é o que a gente conversou na entrevista. Eu sou advogada, sou servidora pública, sou servidora da UERJ há cerca de 14 anos. Eu acho que eu faço 14 anos esse ano de servidora da UERJ. Eu sou pós-graduada em Direito Público e Privado pela Escola de Magistratura do Rio e atualmente sou mestranda em Políticas Públicas e Formação Humana. A minha atuação com gerenciamento de projetos na UERJ, eu atualmente exerço a coordenadoria técnica de supervisão de projetos especiais. Então, eu supervisiono muitos projetos, eu atuo bastante com a questão de escritório de projetos, muito vinculado, em grande parte desses projetos é o envolvimento do poder público. Tem projetos com o governo do estado, com prefeituras além disso, eu também trabalho na fundação da UERJ, eu sou tesoureira, que aí a gente também trabalha com projetos muito voltados para fundos públicos, como a FINEP, a Funbio, também a Petrobras, enfim, mas eu acabo que, nesse caso, atuando mais como a parte financeira mesmo, no caso da Noel Rosa, mas no caso da UERJ, eu atuo bastante fazendo essa supervisão e todas as etapas da execução dos projetos, esse monitoramento. É isso. Raquel, próxima dupla. Próxima dupla é o Luiz Mieiro. Ele mandou uma mensagem que ele não vai poder comparecer, ele teve um probleminha pessoal e ele vai fazer a dupla com a Amanda. Amanda, queremos Oi, conhecer. boa noite. Eu trabalho há 6 anos na área da qualidade, então eu também sou um pouco novinha no ramo, mas eu tenho experiência assim, com empresas mais de óleo e gás também, e agora no caso de inspeção de dutos.
Eu tenho uma vivência um pouco maior com projetos de certificação, mas eu estou procurando assim, a mentoria para também abrir esse leque, né, em relação à gestão de projetos de uma forma mais ampla, não só naquilo que eu já estou acostumada. Próxima dupla é Marco Antônio e Gustavo. Isso. Gustavo. Boa noite, tudo bem? Bem-vindo. Eu não sei se o Marco Antônio está aqui na sala, também não encontrei. Não estou vendo. Bom, me apresentando para vocês, primeiro também agradecendo, estou muito ansioso com a experiência, enfim, acredito que vai ser uma grande oportunidade. E eu sou advogado, trabalho no governo do estado do Rio de Janeiro há quase 10 anos, e aqui no governo do estado eu sou gestor de alguns projetos na área de direitos humanos, especificamente no enfrentamento da violência de gênero. Sou fiscalizado pela Loana, eu tenho alguns projetos que eu sou gestor aqui no governo do estado em parceria com a UERJ, então a gente tem essa troca, a Loana funciona lá como escritório de projetos, eu sou um dos gestores de projeto que está lá sempre com alguma pendência com a Loana, então a gente tem essa troca já constante. Aqui no estado a gente tem projetos em alguns segmentos e também eu trabalho com projetos no terceiro setor, OSC principalmente. É isso. Obrigada, Gustavo. E a última dupla, Márcia e Luan. Boa noite, bem-vindo, Luan. Boa noite, Márcia. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Luan, prazer. Boa noite. Já vi ali pela tua chamada que a gente tem várias possibilidades bacanas. Já Sim, gostei. Pois é, Tá os dois bom? engenheiros civis, tenho certeza que vai ser bem legal, Vai ser sim, a gente vai agregar fazer um bastante trabalho. conhecimento. Isso, a gente vai fazer um trabalho bem bacana. Eu tive a sorte aqui na primeira mentoria, eu fui mentora com o Luiz Miero, e o nosso trabalho foi publicado na Mundo PM desse mês. Então a gente escreveu um artigo, foi bem bacana. Saem muitas coisas legais aqui. Então, Ah, legal. eu Com acho que eu nem certeza. botei no grupo, nem eu, nem Luiz, né? Porque a gente está numa correria tão grande, mas Tem eu que vou compartilhar compartilhar lá isso, com vocês. Márcia. Pois é, não está dando tempo, minha vida está uma loucura. Eu já estou, acho que, uns 3 ciclos sem participar. Eu falei, gente, eu tenho que participar, que é um trabalho que eu acho bem bacana, mas eu vou colocar lá para vocês. A gente está até lá na capa, com certo destaque. Foi legal. Larissa, a gente acabou passando rápido, o seu mentor não estava, você quer se apresentar? A gente quer te O Luan conhecer. tem que se apresentar, porque só eu falei, tá, Raquel? Tem razão, desculpa, Eu Luan. tenho esse problema. Eu tenho esse problema. Mulheres Sem falam problema. muito, eu também. Eu sou o Luan, sou formado em engenharia civil, tenho especialização em MBA em gestão de projetos e também tenho conhecimento, né? Já estive envolvido na gestão de custos de projetos voltados para a construção civil. E também tenho gestão de custos e qualidade. E também tenho mestrado e doutorado em engenharia nuclear. Mas tudo também envolvendo um pouco da parte civil também. Aí é isso. Larissa está disponível? A gente acabou não ouvindo a Larissa, né? No início. Eu acho que a Larissa não está disponível, né? Então, vamos continuar agora com o encerramento dos trabalhos do ciclo 24, do ciclo 25, desculpa. A ordem da apresentação, nós vamos ter Djani, depois Rafaela, depois Leonardo, depois Ilana. Parabéns pelo esforço de vocês, pelo trabalho concluído. Estamos agora disponíveis para a tua apresentação. Djani, vou parar de compartilhar minha tela. Você compartilha a tua. Boa noite. Raquel, antes do Djani se apresentar, poderia dar algumas palavrinhas rápidas? Lógico. Show. Na verdade, quem ia apresentar essa parte, pessoal, era a Gabi. A Gabi está aqui na reunião.
mas a gente sabe que estamos tendo um problema de apagões, e nós aqui do PMI somos multidiversos, multidisciplinares e também multilocalizados. A Gabi hoje está se conectando da Bahia, um dos estados que está sofrendo alguns apagões, e por conta disso, até mesmo para evitar alguma intercorrência na nossa reunião, ela pediu para que eu pudesse apresentar e substituí-la. Mas eu não poderia deixar de fazer aqui o agradecimento, não só à Gabi, mas todos nós aqui do PMI, que estamos ajudando e colaborando nesse sentido. Hoje temos a presença de vários voluntários aqui, que não necessariamente participaram dessa etapa do mentoring, mas sim nos bastidores. Então, eu queria deixar esse agradecimento aqui e essa menção à Gabi, que está nos assistindo. De vez em quando ela deve cair, ela volta, mas ela está aqui com a gente, tá bom? Djani, agora a sua vez. Vou deixar a bola aqui para você. Quando quiser, a gente está aqui à sua disposição. Boa noite a todos. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Todo mundo vendo? Tudo certo. O título do meu trabalho é a implementação de modelo de gestão de projetos em obras de montagem mecânica. Meu nome é Gianni, sou engenheiro mecânico. Eu fui mentorado pelo Arthur Tibal, também que é engenheiro, assim como eu. E nosso o objetivo desse trabalho era primeiro, propor de uma forma prática e simples a implementação de boas práticas de gestão de projetos com base no PMBOK. Baseado, e a gente fez um paralelo voltado para a área de obras de montagem mecânica. Então, como justificativa dessa mentoria, a primeira justificativa seria, claro, adquirir e compartilhar conhecimento em gestão de projetos. Propor é uma forma de implementar essas boas práticas e trabalhar, tentar fazer um paralelo com o caso real, baseado na área que eu desenvolvo. A metodologia que a gente propôs, assim, bem básica, seria, primeiro, identificar o que seria uma organização ou uma obra de montagem mecânica que não tem maturidade em gestão de projetos. A partir de caracterizar e identificar essa organização, a gente vai propor passos que devem ser adotados por um gestor de projetos, por um engenheiro, um líder, que queira implementar as boas práticas dessa gestão. E como fase final, a gente propõe evidências de uma organização que está amadurecida em gestão de projetos. Primeiramente, como introdução do trabalho, eu tirei essa citação do PMBOK do que seriam... Continuando. Do que seriam boas práticas de gestão de projetos. Então, boa prática significa que existe um acordo geral de que a aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas pode aumentar as chances de sucesso de muitos projetos em entregar o valor de negócio e resultados esperados. Citação retirada do PMBOK 6ª edição. Então, começando aqui na nossa fase que eu chamei de fase 1A, quais são as características de uma organização que não possui boas práticas em gestão de projetos? A ênfase desse trabalho vai ser na tríade de gestão de tempo, escopo e recurso. Então, eu enumerei aqui algumas características, né, baseado em tentar organizar nessas três áreas, escopo, tempo e recurso, a qual a gente pode destacar aqui características de organização que não possuem essas boas práticas, né? Serão organizações que não têm uma gestão eficiente de qualidade, o planejamento é deficiente, a gestão também é deficiente de recursos, entre outros. A partir daqui eu faço um paralelo voltado para a área que eu estava desenvolvendo, que eu estava trabalhando, que é da montagem mecânica. O que seria um projeto de montagem mecânica que não tem essas boas práticas de gestão de projetos? A comunicação, geralmente, dentro dessa obra, desse projeto é ineficiente, os recursos não são geridos de forma eficiente, né? Tanto os recursos materiais quanto mão de obra. É uma obra de montagem onde você encontra muito retrabalho, também não existe um bom gerenciamento de risco, existe atraso na entrega. São características assim, não todas, mas são as que eu escolhi aqui para definir e trabalhar dentro da apresentação. A partir de agora, a gente propõe um roadmap, né, para sair desse estado de baixa maturidade com gestão de projetos de um estado de média maturidade. Nós colocamos aqui 3 passos, mas para resumir basicamente, de princípio, como o mais importante que a gente viu aqui nas pesquisas, no levantamento bibliográfico, foi que é importante para qualquer gestor ou líder dentro dessa
vai se propor a liderar essa mudança que envolva a alta gestão da organização. Sem apoio, sem patrocinador, né, sem que a organização inteira esteja envolvida, é muito difícil você aplicar uma mudança dentro da organização. É também alinhar isso aos objetivos estratégicos dessa organização e ter clareza naquilo que você quer chegar. Para poder passar para o próximo passo, onde você vai definir esse plano e chegar numa clareza de indicadores para que você possa medir realmente o desenvolvimento do seu trabalho, da implementação. E aí chegar num passo de média maturidade, que seria em desenvolver processos para dentro da empresa. Essa estrutura, nós dividimos aqui em 4 partes, né, que seria planejamento, análise, alinhamento e gerenciamento, onde a gente mais ou menos traduz roadmap para ações mais práticas, né? Então, de começo, como a gente falou, envolver alta gestão, fazer essa reunião de liderança, né, definir o que é espera, definir o que é prioridade, né, até a alta gestão espera de você, né, como prioridade para que seja implementado, que seja modificado. É importante de início identificar os principais bloqueios que você pode ter na mudança que você vai implementar dentro da organização. E a partir dos próximos passos, vem como analisar quais vão ser as entregas, né, o que vai ser prazo e objetivo, já identificar os desafios encontrados e, como mais à frente, na parte de alinhamento, identificar, escolher a equipe de implementação, já vem para colher os primeiros resultados, né, de mudança. E a partir daí, é como se fosse aplicado um PDCA. Você já pega o resultado e vê o que a mudança implementada trouxe de benefício para a organização. Nós fazemos esse mesmo paralelo aqui para uma obra de montagem mecânica, né? Com planejamento, análise, alinhamento e gerenciamento também, né? É o mesmo passo, né? Desenvolvendo, pegando o escopo da obra, né? Trazendo isso, envolvendo toda a empresa, envolvendo a alta liderança, identificando os bloqueios e, a partir da análise, né? Identificar quais áreas, né, mais carentes vão ser impactadas positivamente com as mudanças. Eu digo isso, é importante dizer isso, porque cada empresa, cada estrutura e cada obra tem sua característica, né? E todas as organizações têm pontos positivos e pontos a serem melhorados. Então, é muito importante identificar quais as carências, né, que podem ser positivamente afetadas com o trabalho. A partir dali, no alinhamento, antes de que passe realmente para o processo, fazer revisão periódica do que foi planejado, né, e como estão os indicadores gerais da mudança. Na fase final, onde a gente já entende o que seria uma organização madura, com boas práticas de gestão de projetos, nós vemos aqui algumas características, né? E já fazendo um paralelo da fase 1A, a gente vê que são empresas onde você tem uma gestão eficiente de qualidade, né? Tem um planejamento eficiente, a alocação de recursos é adequada, fazendo um bom gerenciamento da tríade, né? Escopo, tempo e recurso. E aí a gente faz esse paralelo também para projeto de montagem mecânica, uma obra que você tem a definição clara dos objetivos de método, gerenciamento correto do cronograma, o processo de montagem é bem planejado, existe um sequenciamento correto das atividades, existe um controle bem gerido de recursos físicos e orçamentários, e também os stakeholders são bem gerenciados, além de lições aprendidas com projetos anteriores. Por fim, a gente percebe aqui como resultados e conclusões que de primeiro passo para implementar mudanças dentro de uma organização, dentro de uma empresa ou de onde o gestor de projetos está, é importante que envolva a alta gestão da empresa para que consiga o total suporte, né? E que os objetivos estejam alinhados com os objetivos estratégicos da organização. A partir de que a ideia e o projeto seja aprovado e já tenha um patrocinador, você vai definir os responsáveis pela implementação, e é importante que receba esse suporte diretamente da alta gestão e que toda a organização possa ser informada, ser avisada e sim, para que se envolva também na mudança e tenha objetivo e tenha resultados mais alcançáveis. A partir desse ponto, então, depois da instalação do projeto de mudança, faz parte do gestor, claro,
colher dados chaves, né, que vão indicar se houve geração de valor para dentro da organização após as mudanças serem implementadas. Para uma realidade de projeto de construção mecânica, as boas práticas de gestão elas são fundamentais para que você tenha sucesso dentro dessa obra, né? E a gente sabe que qualquer mudança dentro de uma empresa, de pequeno, médio ou grande porte, ela costuma ser muito difícil, costuma ser muito demorada e muitas vezes onerosa. Mas a gente sabe que a falta de processo, a falta de planejamento trazem custos consideráveis, né? Que muitas vezes até inviabilizam processos e inviabilizam a existência dentro de uma organização, de uma empresa. Beleza, obrigado, Djani, por essa sua apresentação. A gente sabe o quanto você se esforçou nesses 3 meses de mentoria, e eu já deixo aqui a dica para o pessoal que está entrando agora. Pessoal, essa experiência que a galera do Ciclo 25 está compartilhando aqui é muito rica, não só porque nós temos companheiros aqui multidisciplinares, como também porque vocês estarão daqui a 3 meses nessa mesma posição, fazendo as suas apresentações. Então, esse é o momento de você pegar algum insight e ter alguma ideia. Você pode ter visto ali alguma possibilidade de desenvolver o seu trabalho. Então, esse é o momento. E, inclusive, tenho certeza que o Djani se coloca à disposição, assim como os outros, caso você queira conversar com ele. Entre em contato com a gente manda o contato, a gente deixa o LinkedIn à disposição para que vocês possam entrar em contato com o Djani, o Léo, a Rafaela e a própria Ilana para compartilhar. O objetivo da gente aqui é sempre estar compartilhando conhecimento, espalhando a parte de gestão para que a gente possa se desenvolver. E uma possibilidade também é você continuar o trabalho do Djani, quem sabe, ou de outro mentorando. Então, essas são possibilidades que vocês podem ter em mente quando forem conversar com o seu mentor. Rafaela, agora é a sua vez. Tudo certinho aí? Tudo certinho. Vou compartilhar minha tela. Boa noite, pessoal. Compartilha aí que eu vou dar o ok, se eu estou vendo ou não. Tá, só um instantinho. Consegue ver? Show, consigo ver. Boa apresentação. Obrigada. Boa noite, pessoal. Vou falar agora um pouquinho sobre o trabalho que a gente desenvolveu aqui nesses 3 meses, sobre fatores críticos de sucesso na implantação de projetos de BI. Eu sou formada em administração, já trabalhei como controle na gestão de projetos de implantação de software, já fui empreendedora e também já trabalhei na Superintendência de Tecnologia de Informação da UF, como coordenadora de operações e também com suporte técnico. Meu mentor, o Jeff, é doutor em administração, mestre em sistema de gestão, engenheiro, diretor da Acesso Direto Consultores, professor dos programas de gestão da FGV e UFRJ, coautor do livro Liderança de Equipes de Alto Desempenho e ex-assessor da presidência da Associação Internacional de Gerenciamento de Projetos. Então, o trabalho de hoje eu vou falar um pouquinho, primeiro, né, sobre a metodologia, como o trabalho foi desenvolvido, falar um pouco da definição dos termos de fatores críticos de sucesso e Business Intelligence, e depois vou trazer uma linha do tempo e mapas mentais a partir das relações que a gente encontrou nesse estudo exploratório. Então, primeiro, a gente teve a definição do tema, uma pesquisa de artigos no Google Acadêmico, foi feita uma leitura dos resumos, análise desses artigos, seleção dos artigos que tinham realmente uma relevância de acordo com o tema, fundamentação teórica, que a gente buscou outras referências dentro desses artigos para elaboração da pesquisa, com resultados que foram compilados dos fatores críticos de sucesso em forma de tabelas e de mapas mentais, isso na fase 5. Então, inicialmente, a gente usou 3 artigos, 4 para fundamentação teórica, 18 através dessas primeiras referências, desses 3 artigos iniciais, sendo que 6 deles estavam indisponíveis. No total, a gente utilizou 19 artigos,
Inicialmente, a gente verificou uma lista de 25 fatores críticos de sucesso, mas depois, através de uma análise mais aprofundada, a gente reduziu essa lista para 19 fatores críticos de sucesso. Então, falando primeiramente sobre fatores críticos de sucesso, o termo surgiu na década de 60, foi popularizado em 78. Eles são praticamente os fatores-chave que levam, que vão assegurar um desempenho competitivo da organização. São as áreas que têm que dar certo. Eles têm que estar alinhados sempre com os objetivos e estratégias da empresa, e os benefícios que eles trazem são o atingimento de metas, planejamento estratégico, a tomada de decisão assertiva e também acompanhamento do projeto ou processo. Já o Business Intelligence, apesar da gente falar muito nele recentemente, ele foi citado a primeira vez em 1865, num estudo que fazia comparação entre diretores de bancos que tomavam decisões baseadas em dados e outros que não usavam os dados para tomada de decisão. Em 58, a gente teve o Business Intelligence System, e na década de 80 surgiram os ERPs, com a evolução do conceito para processo, coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de dados, que continua atual até hoje, só que hoje a gente tem uma visão de insights mais visuais, a gente tem uma maior disseminação do BI, ele se tornou algo mais acessível para muitas empresas, e também mais complexo. Então, aqui a gente tem uma linha do tempo com os estudos dos artigos que foram investigados, abaixo aqui uma lista com todos os fatores críticos de sucesso identificados. Como vocês vão ver aqui, a gente não tem uma mudança muito grande dos fatores críticos de sucesso durante o tempo. Aqui na década de 90, por exemplo, quase todos eles foram citados, com exceção do desenvolvimento evolutivo, metodologia de implantação sólida e consultores externos. Já nos anos 2000, o único fator crítico de sucesso que não foi citado foi implementação rápida. Eu estou passando aqui brevemente, porque mais à frente a gente vai aprofundar um pouquinho nos fatores críticos de sucesso mais citados. E aqui, a partir de 2010, a gente tem todos esses 19 fatores críticos de sucesso sendo citados. E o estudo foi até 2011, né, devido a uma limitação de tempo que a gente tinha aqui para concluir o trabalho. Então, falando um pouquinho sobre os fatores críticos de sucesso relacionados ao usuário, um dos fatores mais importantes é a participação, porque durante a implantação de um projeto de BI, a participação do usuário ela é necessária para que seja construído um sistema que realmente atenda às necessidades desse usuário. Então, além da participação, a gente tem também um apoio a esse usuário, um apoio tanto em relação ao conhecimento técnico, treinamentos, entre outras, e apoio em relação a recursos também. E esses fatores acabam por gerar a satisfação do usuário. Um dos estudos, um dos artigos que a gente investigou, ele falava da satisfação do usuário como um fator mais importante para avaliar o sucesso de um projeto de BI. E aí, por sua vez, a satisfação do usuário, ele tem uma conexão direta com a gestão da mudança, que é outro fator crítico de sucesso citado, que se relaciona, por sua vez, com um amplo suporte gerencial, a presença de uma liderança de projeto, recursos financeiros e recursos humanos adequados, tecnologia adequada, sponsor executivo comprometido e também desenvolvimento evolutivo, que é como se fosse uma forma de você desenvolver o sistema preparado para o futuro, para ele estar sempre se adaptando às necessidades do negócio e também dos dados. E aí, falando sobre os fatores relacionados aos dados, a gente tem a questão da padronização, da flexibilidade do modelo de dados, para justamente, que também está relacionada com o desenvolvimento evolutivo, a presença de metadados, que são os dados sobre os dados, por exemplo, saber
quando aqueles dados foram atualizados ou de onde eles vieram, a questão da governança e da segurança, e os mais importantes, que é a gestão eficiente de dados e a qualidade desses dados. Porque, como diz também um outro artigo que a gente investigou, a qualidade dos dados está diretamente relacionada com a qualidade das decisões que vão ser tomadas através desses dados. E aqui, voltando um pouco para a gestão da mudança, a gente tem um outro fator, que é a conexão com o negócio. Por sua vez, a conexão com o negócio, ela tem que estar sempre relacionada aos requisitos de sistema, que também, por sua vez, está ligada com a participação do usuário, as estratégias da organização e os objetivos. A partir disso, a gente tem aqui, isoladamente, os fatores críticos de sucesso que são mais centrais, né? Que são relacionados ao usuário, gestão da mudança, dados, sistema de qualidade, conexão com o negócio e time. E, a partir deles, a gente vê o quanto a gente tem ligações com outros fatores e outras questões relacionadas aos fatores críticos de sucesso de BI. Então, essas ligações que surgiram aqui, que vocês estão vendo, elas são todas feitas pelos próprios autores desses artigos. Então, para concluir, um breve resumo, né? A gente tem aqui, como os mais citados, o envolvimento e aceitação do usuário, uma conexão clara com objetivos, requisitos e estratégias do negócio, gestão eficiente de dados e habilidade do time apropriadas. A gente percebeu também um aumento do número de estudos a partir do ano de 2000 e a maior parte dos fatores críticos de sucesso mencionados desde a década de 90, com exceção de metodologia de implantação sólida e consultores externos, que são mencionados só em 2003. E aí fica uma sugestão de estudo também para a investigação da evolução desses fatores críticos de sucesso a partir do ano de 2011, que foi o corte aqui do nosso estudo. Aqui ao lado tem uma nuvem de palavras que foi retirada de uma planilha, que foi feita com a compilação do que todos esses autores disseram sobre os fatores críticos de sucesso. E é isso. Obrigada, pessoal. Obrigada, Jeffrey, meu mentor. Obrigada, pessoal aí do PMI, pelo apoio também nesses 3 meses. E é isso. Aqui estão meus contatos. Ô, Rafa, parabéns mesmo pela sua apresentação. Eu sei que nós estamos numa reunião aqui compartilhada, mas tira um espacinho de tempo aqui para conversar e te parabenizar pessoalmente nesse sentido de, ou melhor, pessoalmente não dá, né? Estamos longe, mas diretamente a você nesse sentido, porque nós acompanhamos esses seus 3 meses, seu tema era complexo e nós vimos o seu esforço dessa última reunião que nós fizemos para essa agora, em tentar deixar o mais didático possível a sua apresentação, em tentar esmiuçar os dados, esmiuçar os seus resultados e realmente passar a sua informação de uma maneira mais confortável para a gente. E, olha, eu posso dizer que, pelo menos, a meu ver, você atingiu 100% esse objetivo. Eu me sinto hoje muito mais tranquilo ao ver a sua apresentação, muito mais... o conhecimento, com certeza, é mais compreensível para mim nesse momento. E você aceitou bem as sugestões que nós demos, então, assim, foi bem bacana esse seu desenvolvimento. Parabéns mesmo, Rafa. Acho que o seu trabalho está muito legal. Muito obrigada. Agora, sim, voltando à figura de apresentador aqui, depois desse espacinho aqui para parabenizar a colega, eu chamo a atenção aqui para vocês, né? Vocês viram que o Djani fez uma apresentação num foco, a Rafa já fez em outro, em BI, o Léo vai fazer um terceiro e a Ilana vai fazer um 4º tema. Então, você pode ver a possibilidade de temas que nós temos, realmente a gama de assuntos que estão conectados de certa forma, mas, ao mesmo tempo, são aprofundados aqui nesses 3 meses, que você pode, como mentorando, desenvolver. Então, eu deixo aí aberto para vocês a criatividade, realmente a motivação de todos os mentorandos que estão entrando agora, para discutir de maneira bem aberta com os seus mentores respectivos, e desenvolverem algo realmente com a criatividade, com a animação e a motivação que vocês estão nesse momento. Então,
Acho que as apresentações aqui deixam realmente um incentivo do pessoal que está completando para o pessoal novo, né? Acho isso bacana de ser comentado. Léo, fiz esse espacinho aqui e agora é a sua vez. Tudo certinho? Certinho, vamos lá. Boa noite. Compartilhar minha tela. Estou aqui para te dar um ok quando eu estiver vendo. Estou vendo a tela, ainda não em modo de apresentação. Eu vi que você clicou. Agora foi. Estou vendo em modo de apresentação. Boa apresentação, Beleza. cara. Boa noite, pessoal. Meu trabalho é sobre princípios da gestão de projetos aplicáveis na mitigação dos riscos de suprimentos em parada de manutenção de plataformas offshore. Sou Leonardo Alves, né? Meu mentor é o Maurício Alcântara. Aqui é meu mini currículo, eu sou engenheiro mecânico, com pós-graduação em engenharia de equipamentos onshore e offshore. Possuo MBA em gestão de projetos e atualmente estou cursando MBA em logística de supply chain management. Atuo desde... Estou demais. Desculpa aí, pessoal. Atuo desde 2010 na área de óleo e gás, com ênfase em suprimentos. Então, tenho bastante experiência nessa área, já passei por diversas situações, aí, diversos problemas relacionados aos riscos. Né? Essa aqui é a agenda de hoje, né? Vamos seguir o fluxo normalmente, que é o tema, a justificativa, a metodologia, as ferramentas aplicadas, o desenvolvimento e os resultados e conclusões. Esse trabalho tem como objetivo, né? Primeiro objetivo, analisar os principais riscos de suprimentos na parada de manutenção e identificar ações de mitigações aplicáveis, tendo como referência as técnicas e boas práticas de gestão de preconizadas pelo PMI. Em seguida, relacionar a visão atual do PMBOK da 7ª edição com as versões anteriores, buscando apresentar uma visão atual para o emprego das ações de mitigação. A justificativa da mentoria, né, é que, segundo Luiz Alberto Berri, no livro de Sucesso de Parada de Manutenção, ele fala que a parada, o turnover, é um evento especialmente importante em plantas de processamento contínuo, ou seja, que operam 24 horas por dia e 7 dias por semana. E que, após um período determinado de operação, a planta toda para e é submetida a uma grande manutenção, que colocará os equipamentos e sistemas aptos para trabalhar durante mais uma campanha. Então, nesse trabalho foi desenvolvido, né, com a mentoria, aprofundar no domínio das incertezas relacionadas à parada de manutenção, exclusivamente em plataformas offshore, avaliar os riscos relacionados à área de suprimentos, aumentar os meus conhecimentos das técnicas e ferramentas de gestão, analisar essa sinergia, né, existente entre a versão atual do PMBOK e as versões anteriores e contribuir tanto com a comunidade de projetos como no meu ambiente de trabalho. Né? Atualmente eu atuo nessa área ainda. As ferramentas utilizadas foi o cronograma, um mapa mental, uma enquete pública e a matriz de avaliação e ação, que seria a matriz de probabilidade de impacto. Né? As ferramentas aplicadas. O cronograma ele foi utilizado como uma ferramenta de planejamento e, em seguida, iniciamos o trabalho com o mapa mental, que foi utilizado para a definição da abrangência do tema. Em seguida, foi criada uma enquete, pesquisa ao público, né? E, após essa enquete, nós elaboramos a matriz de probabilidade de impacto para poder classificarmos os riscos. A partir do mapa mental, foi possível fazer o quê? Mapear os principais riscos de suprimentos envolvidos dentro de uma parada, identificar as áreas de conhecimento envolvidas no gerenciamento, identificar princípios de gerenciamento aplicáveis e estabelecer um caminho para análise dos riscos e suprimentos e poder gerar enquete. Então, o mapa mental, né, a gente começou aqui com a parada de manutenção e abriu maciçamente com vários tópicos, né, colaboração, medição, até chegamos aqui na parte de suprimentos, que fomos para os riscos, e com esses riscos, foram os riscos que são mais conhecidos por mim na área em que eu atuo. Né? Então, o mapa mental ajudou a abrir um pouco a mente para esses caminhos.
Com esses riscos aqui, né, a gente elaboramos a enquete pública, né, após a elaboração desse mapa ambiental, que nos permitiu acesso a profissionais fora do meio ambiente de trabalho, uma avaliação da probabilidade de ocorrência dos riscos, né, sem ser tendencioso para a minha visão, já estou muito tempo nessa área, identificação dos riscos menos significativos, mas que também devem ser considerados, e construir a matriz de probabilidade de impacto, com base em faixas de probabilidade de ocorrências para cada risco. Esse foi o resultado da nossa enquete, onde obtivemos respostas de 35 pessoas, né? No resultado, o risco considerado com mais impacto, assim, né, com mais relevância, foi material entregue com divergência, seguido material com atraso no fornecimento, material extraviado, material com dificuldade de aquisição e esses outros 6% aqui de outros riscos. Com o resultado da enquete, né, foi elaborada a matriz de probabilidade de impacto, onde foram considerados, assim, primeiro, uma escala de impacto, né, de 1 a 5, onde o maior peso é aquele que inviabiliza o serviço e o menor é aquele que poderá ser contornado. Em segundo lugar, a gente fez uma escala de probabilidade de 1 a 5, onde o maior peso 5 é aquele com incidência maior de 50% e menor com incidência de menor de 10%. Fizemos a classificação do risco com base no produto da relação de probabilidade de impacto, onde o valor maior que 15 implica em alto risco de inviabilizar a operação. E o tipo de ação que deve ser tomada em relação a cada risco, né? De acordo com a classificação, mitigar, eliminar, entre outros. Aqui foi a nossa matriz de probabilidade de impacto, né? Como dito anteriormente, nós fizemos a escala de impacto de 1 a 5, onde o maior, o muito alto aqui é o peso 5, né? Em seguida, o peso da matriz de probabilidade, onde o maior, que era maior de 50%, né, pelo resultado da enquete, e menor 10%, e fizemos o produto desses pesos, onde o resultado em 15 se identificava com um risco muito alto, né? Risco que poderia inviabilizar a operação. E como vocês podem ver, após a nossa análise, né, foi definido que o material extraviado ele caiu num risco muito rápido, porque muito alto, porque esse risco, no momento que está ocorrendo uma parada de manutenção, se o material não for localizado, que a bordo não for localizado, ou se perder no transporte, né, do porto para a plataforma, ele pode causar um impacto muito grave durante a parada, ou demorar os starts da planta, ou então deixar de fazer uma inspeção no equipamento que tem a certificação, por exemplo, a NR13 vencida ou a vencer. Então, esse material extraviado foi o nosso risco muito alto, motivo pelo qual o risco deve ser eliminado. Os outros riscos, eu não vou falar deles aqui, porque para não ficar um trabalho muito extenso, mas no nosso relatório, a gente tratou de todos esses riscos. Com esse risco definido, né, como muito alto, nós desenvolvemos um diagrama de Ishikawa, com mais uma ferramenta utilizada, onde foram mapeadas as principais ações que devem ser consideradas para eliminar esse risco. E, em seguida, feita a correlação entre as áreas de conhecimento e os domínios de desempenho. A partir do diagrama, né, de Ishikawa, essa foi a matriz que a gente fez de correlação das áreas de conhecimento do PMBOK da 6ª edição e da 5ª, com as ações de gerenciamento de projetos. Aqui, um exemplo, na área de conhecimento de gerenciamento da integração. Para ações de planejamento, foi garantir a comunicação precisa entre os fornecedores. Na parte de execução, fornecimento de rádios, comunicadores para as partes, né, para ter aquilo tudo bem monitorado, bem comunicado, e monitoramento e controle, acompanhamento diário das demandas comunicadas. Em seguida, né, foi elaborada essa matriz relacionando as áreas de conhecimento do PMBOK 5ª e 6ª edição com os domínios de desempenho
e dentro dessa análise, no que nós fizemos, podemos ver que as mesmas ações tomadas no quadro anterior, elas podem ser mapeadas na versão atual do PMBOK. E aqui nesse quadro podemos ver os dois mundos, né? Tanto do PMBOK, as áreas de processo, né? do PMBOK anterior, quanto os domínios de desempenho do PMBOK da 7ª edição. Isso aí, da 7ª edição. E concluindo esse trabalho, né, com base nos quadros gerados, foi apresentada uma estratégia viável que implementa medidas para reduzir a probabilidade de ocorrência ou impacto dos riscos. E, dessa forma, conseguimos identificar a correlação das ações em cada área de conhecimento com os domínios de desempenho preconizado pelo PMBOK 7ª edição. Essa nossa análise, nós identificamos, né, que o domínio do desempenho engloba as ações mapeadas por cada área de conhecimento, nos permitindo perceber uma extensão das práticas relacionadas nas edições anteriores, onde a orientação era baseada em processos, para uma orientação mais atual, na qual os princípios da gestão englobam tanto as práticas anteriores, como reforçam uma relação mais humana, aderente às incertezas e voltada para questões de liderança. Então, finalizando, fazendo uma analogia aqui, podemos dizer que o PMBOK 7 seria um guarda-chuva, né? Porque essa última versão, a 7ª edição, ela cobre as versões anteriores, as ferramentas de gestão, as metodologias, cobre assim por um conjunto de princípios. E foi o que nós fizemos, né? Utilizamos os processos das versões anteriores e relacionamos com o conjunto de princípios da versão atual. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Aqui estão os meus contatos. Quero agradecer também o meu mentor aí, Maurício, que me ajudou muito. O pessoal do voluntariado também me ajudou bastante. E é isso. Quem quiser me adicionar, quem quiser ajuda também nos próximos trabalhos aí, eu estou à disposição. Olha, dá para ver até a tranquilidade no sorriso da pessoa depois que ele apresenta, né, Leonardo? Pode dizer que tu tá mais relaxado, né? Sai o peso. Tá até mais sorridente. Pessoal, mas brincadeiras à parte, também faço aqui um agradecimento ao Maurício, mentor Maurício. Maurício, acredito eu que durante a maior parte do ciclo, se não o ciclo inteiro, esteve em um fuso horário totalmente atípico e pouco encorajador para ele estar nas nossas reuniões, mas isso não impediu dele de logar, de estar e contribuir. Então, Maurício, quero te fazer realmente um agradecimento público aqui, porque isso fez a diferença, com certeza, no trabalho do Leonardo. Voltei semana passada. Hoje eu estou no horário normal. Ainda deve estar com jet lag, né? Um pouco só. Um dia eu chego lá e dizer mas que eu estou aquilo com que jet você lag. comentou, é uma satisfação esse trabalho. É sempre uma satisfação para nós. E parabéns, Léo. Obrigado, Parabéns. Maurício. Realmente é muito bom para a gente ver e ouvir um trabalho desses concluídos assim. Ainda mais um trabalho que a gente acompanha, né? A gente acaba se apegando, pessoal. Ainda para o pessoal do ciclo 26, não sei se vocês têm percebido, mas eu tenho dado aqui pequenas dicas que vocês podem usar de tempos em tempos, né? É justamente combinado aqui para o próximo mentorando já ir se preparando. A próxima já é a Irlanda, tenho certeza que ela já está ali se organizando. Mas deixa eu só comentar com vocês e dar mais uma dica rápida. Vocês devem ter percebido que todos os trabalhos eles têm, de certa forma, um mesmo passo a passo. Nós temos um tema sendo introduzido, nós temos um currículo sendo colocado, nós temos metodologia, justificativa, um desenvolvimento e uma conclusão. Esse passo a passo ele é desenvolvido ao longo das semanas em que vocês vão ser mentorados e das apresentações que vocês vão realizar. Então, assim, não é uma apresentação de repente, é uma apresentação construída aos poucos e justamente construída com os mentores e os voluntários. Então, é uma comunidade participativa, nós estamos sempre abertos a receber feedbacks, nós estamos sempre abertos a melhorar os nossos trabalhos. E eu peço que vocês também tenham essa abertura, essa opção de virem com o coração aberto para que a gente possa ajudar. Em alguns momentos a gente é um pouquinho chato, eu já adianto, com a questão de modelo, a gente tem algumas regras, enfim, isso acontece, mas tenho certeza que com um tempinho vocês se acostumam, a gente vai indo. E a gente tem essa apresentação final, nesse formato, uma apresentação, um trabalho conciso, com 3 meses a gente não consegue se estender tanto, obviamente, mas a gente consegue
dar uma injeção, fazer uma introdução rápida, um trabalho rápido e uma conclusão rápida, onde vocês conseguem se desenvolver. E não só isso, vocês estão em contato com profissionais de excelentíssima conhecimento e excelentíssima capacidade. Temos mentores aqui com 10, 20, 30 anos de mercado, então, assim, é surreal o conhecimento que a gente aprende. Eu posso dizer que sou um voluntariado com privilégios, porque a cada ciclo eu estou em contato com esses caras, então, de certa forma, eu também estou sendo mentorado aqui, se vocês me permitem dizer assim. Ilana, depois dessa rápida introdução aqui sobre mais uma das nossas etapas, eu deixo aqui o palco para você. Quando estiver pronta... Tá, obrigada. Vocês estão vendo a minha tela? Estou vendo, sim. Então, tá bom. Pessoal, boa noite, eu sou Ilana. O objeto aqui do meu trabalho vai falar muito sobre a questão da função do PMO e inteligência emocional. Então, o meu título é o PMO e a importância da inteligência emocional em projetos de mudança organizacional. Eu, aqui na figura de mentorada, sou acompanhada, né? Fui acompanhada durante esse período pelo Alberto. Então, fazendo aqui uma breve contextualização sobre o meu currículo, eu sou formada em administração e trabalho com gestão e suprimentos há 13 anos no mercado corporativo e tive a oportunidade de passar por alguns projetos transformacionais, em especial eu acabei trazendo para cá uma inquietação minha, em especial sobre aquisições, fusões e aquisições. E por conta disso eu quis explorar mais esse assunto. Hoje eu sou PMO, continuo atuando como PMO, mas não mais com esse tipo de projeto de fusões e aquisições. Hoje eu estou na área de governança corporativa e o desafio lá é implantar o escritório de projetos. Tá? O meu mentor, como eu falei, é o Alberto, né? Então ele tem mais de 30 anos aí de experiência na indústria. É uma pessoa com skills, né, de projeto, uma visão de gestão muito ampla e ele consegue navegar sobre vários assuntos e foi essencial assim para minha troca com ele, justamente ele ter esse background de uma pessoa que já experimentou algumas posições de liderança, inclusive, né, de alta liderança. Bom, e aí para conectar, né, com o meu assunto aqui da mentoria, o que eu estou pretendendo investigar aqui, né? Eu fui observar qual é a correlação que existe entre o desenvolvimento das competências de inteligência emocional na função do PMO. E como que esse desenvolvimento de inteligência emocional, de alguma maneira, na figura do PMO, pode ajudar a reduzir o impacto negativo de emoções, né, em ambientes de incerteza. E aí, o meu plano de fundo aqui, eu estou pensando, né, em projetos de aquisição, mas isso não se restringe somente a esse ambiente, né? São ambientes com mudanças estruturais. Então, qualquer projeto que a gente experimente que tem esse cunho mais transformacional, ele vai trazer alguns desafios que eu entendo que a inteligência emocional pode nos ajudar a passar por ele. Tá? Então, o meu cenário avaliado são as incertezas em um ambiente de mudança organizacional, de incorporação de empresas, e aí, pensando aqui em quais são, né,
Primeiro, as alavancas de um processo como esse, por que ele acontece, né? Então, só para dar um contexto rápido, normalmente é uma aceleração de estratégia que está sendo pretendida com a aquisição, entrada em mercado, novos mercados, uma ampliação de portfólio, mas também existem os riscos, né? Então, os riscos, eles passam especialmente por circunstâncias de mudança. Então, um cenário disruptivo de mudança, ele gera muito desconforto, né, na organização, tem um impacto também do conflito de culturas. Então, só por esse pano de fundo aqui, a gente já teria muita coisa para investigar, tá? Mas aí, voltando na questão da jornada do PMO, como é que a gente consegue pensar numa trajetória, né, que ela não é linear, então é importante a gente falar que é um desafio muito grande fazer a integração de empresas diferentes. Então, você parte de um momento de um estado atual e você quer chegar num estado futuro, que geralmente são essas duas empresas juntas. Só que nesse trajeto existem muitos desafios, né? E aí, quais são as ferramentas, quais são os recursos que a gente poderia lançar mão para nos ajudar a chegar nesse objetivo final, que é esse estado futuro? Então, essa imagem aqui, ela vem para ilustrar que esse caminho ele vai ser tortuoso, muitas vezes, porque tem muitos desafios e coisas que a gente acaba descobrindo ao longo do projeto, da execução do projeto. E aí, como é que eu fui buscar a correlação entre essa função PMO e ambientes de incerteza, né? Então, eu busquei principalmente artigos que falam sobre esse tema, tanto de consultorias quanto de autores que foram investigar o assunto, e bibliografia também, tá? E aí, para fazer um link aqui com o que disseram, né, os artigos, a McKinsey ela tem uma pesquisa que ela aponta que essa etapa de integração de empresas é a mais complexa de um deal de aquisição e de fusão, né? Ou seja, o momento em que você precisa juntar essas duas estruturas é o momento mais complexo, é mais sensível, porque isso vai fazer com que a gente tenha que investigar alguns elementos que eles não estão na superfície. Então, para compreender um pouco desses aspectos, e eu entendo que são os aspectos humanos, né, que estão no meio dessa equação, eu busquei entender conceitos que vão passar, né, pela teoria das relações humanas, por cultura organizacional, liderança e inteligência emocional. E aí, voltando um pouquinho mais para trás, né, século XIX, ali, quando a gente está falando de revolução industrial, né, a teoria da administração clássica, ela se estruturou em processos basicamente mecanicistas, né, que a gente fala. Então, através disso é que você podia ter o sucesso, né, e o êxito que era esperado para o seu negócio, focando em estrutura, em processo, em planejamento, em controle. Mas teve uma corrente que evoluiu essa linha de pensamento, né? E aí eu vou citar até aqui um autor que, para quem quiser saber mais, que é o Elton Maio. Ele é um psicólogo, um sociólogo, e ele desenvolveu um estudo, na época, foi ali na década, né, de 20, 30, numa fábrica que era uma fábrica de engenharia elétrica, e o objetivo desse estudo dele foi investigar se existia alguma relação entre o ambiente de trabalho e a produtividade. Se um ambiente mais claro, um ambiente mais iluminado, poderia trazer melhores resultados. E aí o resultado que ele encontra através desse estudo é que, na verdade, a produtividade ela é afetada por necessidades psicológicas. Então, são as necessidades básicas do ser humano que podem ser os fatores que interferem na produtividade. Tá? E que, através da colaboração, você evitaria conflitos sociais e ali dentro, né, da empresa. Então, acho que é um ponto importante a gente falar aqui sobre essas necessidades que aí elas aparecem nas relações, na teoria das relações humanas. Então, aqui eu estou comentando a respeito, né, de 5, digamos assim, dimensões, né, dessas necessidades, mas é um link importante para a gente pensar em como que essas necessidades, quando elas não são atendidas, elas interferem em como a gente se comporta, nas emoções que a gente sente,
no que a gente entrega. Então, a gente não pode ter essa visão separada, né, do que são as pessoas, do que são os funcionários, né? Eles são uma visão que precisa ser tratada como integrada, tá? E aí, seguindo nessa linha de estudo das relações humanas, eu fui, então, investigar mais sobre a respeito da cultura organizacional. Então, a cultura organizacional, ela aparece ali em 1983, né, com outro autor que ele é considerado o pai aí desse conceito da cultura organizacional, e ele publicou um estudo no MIT, em que ele está defendendo ali, naquele momento, que a cultura é algo que a gente aprende quando a gente vai ingressar numa empresa, né, aquele comportamento, aquele jeito de fazer as coisas, ou como as pessoas se comportam, isso é transmitido para os funcionários. Então, é um conjunto que vai funcionar em torno, né, de garantir que o grupo está indo todo na mesma direção. Então, ela é um produto das nossas necessidades, no final das contas, né? E aí, fazendo um paralelo aqui com os projetos de integração, a gente está falando que tem duas empresas que vão se juntar e não necessariamente elas vão continuar coexistindo do jeito que elas são. Muitas vezes uma vai se sobrepor à outra, e aí isso faz com que as culturas elas se confrontem, muitas vezes. E nesse confronto de culturas, você afeta diretamente as necessidades básicas, né, dos indivíduos. E aí aparece a resistência. A resistência à mudança é um mecanismo até de defesa em relação ao status quo, né? Então, quer dizer que essa cultura está sendo posta à prova. Então, diante desse ambiente que ele acaba se tornando um ambiente onde você tem muitas angústias, né, muitas dúvidas, muitos questionamentos, você tem dificuldade como uma figura de integração PMO, de garantir que está todo mundo indo na mesma direção, que você está tendo acesso às informações, que você está conseguindo passar mensagens. E aí é onde eu enxerguei o link com as dimensões da inteligência emocional, que para o PMO, quanto mais ele conseguir se desenvolver nessas dimensões, melhor ele vai conseguir navegar nesse ambiente, que já vai ser um ambiente complexo, né, por essas características que eu coloquei aqui. Então, para o PMO conduzir, né, um processo de integração, é importante que ele estude, por exemplo, a cultura da empresa, ele consiga identificar qual é essa cultura existente em uma empresa e na outra. O que essa mudança vai provocar para esses dois lados, né? Então, que angústias são essas que estão sendo colocadas pelas pessoas? E eu acho que as dimensões ali da inteligência emocional vão capacitar esse PMO para ser esse agente de transformação. Então, a gente está falando de autoconsciência, a gente está falando de autogerenciamento, consciência social e gestão dos relacionamentos na perspectiva da inteligência emocional. E aí, na prática, o que isso representa, né? Tanto para o PMO como para outras figuras que vão fazer parte desse processo que é um desafio, né? É a gente ter ali uma autoconsciência das nossas emoções, a gente conhecer quais são, né, essas emoções que a gente vivencia e o que elas provocam na gente. O autogerenciamento é a gente identificar os sentimentos e conseguir se adaptar de alguma maneira para poder passar por uma situação conhecendo já quais são os nossos comportamentos desencadeados pelos sentimentos. A consciência social, ela fala diretamente com a cultura organizacional, na minha opinião, porque é quando você tem a leitura do ambiente e quando você consegue entender o que motiva as pessoas ou o que deixa essas pessoas inseguras, que você tem mais sensibilidade. Então, você consegue, através da empatia, enxergar no outro aquilo que talvez também te deixaria angustiado, se você estivesse naquela situação. E a gestão de relacionamentos é como você constrói essa relação de confiança a ponto das pessoas conseguirem externar para você o que elas estão sentindo, o que está afligindo, ou o que elas não estão entendendo, não estão concordando. Tá? E aí, como resultado, né, e conclusão dessa reflexão toda, de novo, eu parti de uma inquietação minha pessoal, vivenciando projetos desse tipo, eu acredito que a minha conclusão é que o desenvolvimento dessas competências da inteligência emocional vão fazer com que o PMO, ele, de fato, seja um agente de transformação, porque ele vai poder influenciar as pessoas, ele, né, vai conseguir também, por outro lado, alavancar o resultado desse projeto, ou seja, garantir que a gente vai chegar no estado futuro esperado, e sabendo que isso é uma jornada emocional.
A gente não está falando aqui somente de fatores financeiros, fatores econômicos, ou outros fatores ligados a negócio. A gente está falando aqui de pessoas também. Então, eu acho que através da empatia, que é entendendo quais são as nossas necessidades básicas, enxergando as necessidades do outro, que a gente vai poder, de fato, acolhê-los e estimulá-los a ser parte desse processo. E aí, em termos práticos, só para ilustrar um pouco, eu acho que o desenvolver a escutativa para o PMO é uma habilidade super importante. Então, de novo, a inteligência emocional vai fazer com que ele possa ouvir mais do que falar, compreender qual é essa cultura existente, ou seja, estudar esse ambiente que já tem uma cultura vigente, identificar o que engaja as pessoas, comunicar os objetivos e os porquês das mudanças é importante, e encorajar as pessoas para que elas sejam parte dessa transformação, né? E que elas não vejam aquela transformação como um processo que vai ser adversário delas, ou numa posição que elas vão perder, ou no emprego que elas estão se vendo ameaçadas. Pelo contrário, que o conhecimento delas possa ser utilizado, mas que elas também sejam vistas como pessoas e com as suas necessidades, os seus sentimentos e as suas angústias. Eu acho que é isso, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada. Obrigado a você, Ilana, por essa apresentação. Eu te falei na última reunião e falo novamente. Está muito bem feito sua apresentação, seu trabalho me comunicou bastante. E é justamente sobre isso que eu gostaria também de falar. Pessoal, sempre que nós estamos aqui, a gente acaba se identificando mais com um trabalho do que com outros, porque a gente vive aquilo. Então, eu tenho certeza que eu tive um momento especial com cada um dos mentorandos, mas o trabalho da Ilana, de certo modo, me falou mais alto, porque eu vivo exatamente, sem tirar nem pôr, isso que ela falou. Hoje eu sou um PMO na minha empresa e eu tenho passado justamente por um momento de mudança. Obviamente, nós não fizemos um M&A, uma incorporação, uma compra, uma venda, mas a gente está com alguns processos de mudança. Então, conforme o trabalho da Ilana foi ganhando corpo, eu fui me identificando cada vez mais. E, Ilana, eu agora falo diretamente para você. Não consigo dizer o quanto eu aprendi com o seu trabalho. Com certeza, dicas preciosíssimas para colocar em prática, para comunicar melhor a ideia da liderança da minha empresa para os liderados com o seu trabalho. Então, assim, dicas preciosas demais. Então, eu te agradeço de coração. Realmente foi um diferencial para mim e acho que a entonação que você deu, o corpo que você deu com a ajuda do Alberto, a quem eu vou pedir para abrir o microfone para falar algumas palavras, foi para mim sensacional. Então, assim, parabéns mesmo, de coração. Alberto, vou pedir agora uma palavrinha rápida dos nossos mentores e, como a Ilana terminou, vou pedir que você faça o inverso, você comece. Você poderia nos dizer um pouquinho como é que foi esse processo, até mesmo para dar a oportunidade de vocês, mentores, falarem um pouquinho aqui também, né? Afinal, vocês são parte disso. Obrigado. Esse é o segundo ciclo, né? Vou entrar no terceiro ciclo como mentor, né? E como alguém comentou logo no início dessa reunião, também é uma oportunidade para o mentor aprender, né? A gente aprende o tempo todo e não pode nunca se colocar numa posição que não precisa aprender. É justamente o contrário, né? E esse trabalho em particular, desde que a Ilana apresentou a ideia, né, ele tinha um desafio grande, porque a gente tem mais facilidade para falar das coisas técnicas, né? Na verdade, a gente tem mais facilidade para falar do que nos dá conforto e daquilo que a gente conhece. E esses aspectos mais humanos são mais especializados e não são normalmente os mais fáceis de tratar, né? Acho que todo mundo aqui na sua vida, na experiência profissional, já esbarrou de alguma maneira, e o Pedro acabou de fazer um depoimento desse, do quanto essas questões ligadas à motivação, engajamento, incerteza, e tudo que tem em torno do ser humano. Isso afeta a nossa vida pessoal, afeta a vida profissional, né? E era um desafio desde o início fazer essas conexões. E essa é a beleza do aprendizado, né? Ler, conversar. No caso da Ilana, ela viveu uma experiência que permitiu a ela refletir sobre o assunto, eu acho que isso ajudou muito, né? E fazendo as conexões.
e mostrar o resultado. Na verdade, esse é um tema bastante complexo, né? Eu diria, como outros, mas esse em especial, esse trabalho não termina aqui, né, Ilan? Eu acho que ele é um passo inicial nessa tua jornada de, como PMO, nesse momento na Vale, especificamente na área de governança, poder entender e colocar em prática esse lado mais humano de ver os projetos, né? Fácil de dizer, mas muito difícil de colocar em prática. Mas está de parabéns. Parabéns, Ilana, mais uma Obrigada, vez. pessoal. Alberto, obrigada pelo suporte, por todas as trocas e inputs e sugestões que você trouxe, e também ao time do PMI, porque são nessas reuniões que a gente consegue compartilhar o que a gente está pensando e alguém traz mais alguma coisa para contribuir e aumentar a nossa perspectiva, né? Então, é um trabalho que não é feito por uma ou duas pessoas, é por um conjunto de pessoas. Então, é bem bacana. Muito obrigada. Falando em conjunto de pessoas, o próximo mentor já está ligado, já abriu a câmera. Maurício. Maurício, fala para nós um pouquinho como é que foi esse processo. Seguindo as palavras do colega Alberto, né? E suas, Pedro, é sempre um aprendizado. Eu já não sei quantos ciclos eu fiz de mentoria. Eu trabalhava com vocês há uns 2, 3, 4 anos atrás, aí parei, veio Covid e tudo mais, e se interrompeu um pouquinho. Mas, assim, é uma satisfação gigante. Nós estamos sempre aprendendo. A gente começa um ciclo, assim, é uma característica dos meus mentorados. Mas a gente começa um ciclo, na maioria das vezes, sem saber o que vai fazer, e depois de 3 meses a gente vê 4 trabalhos maravilhosos, como o que a gente viu aqui hoje, né? Parabéns a todos os mentorados, né? Para nós, eu mesmo, não tinha aberto o PMBOK 7, da 7ª edição. Trabalhar com o Léo me fez abrir o PMBOK 7, me fez debruçar um pouquinho sobre os novos conceitos, a forma como as coisas agora estão sendo vistas, o que me gratifica bastante, porque a gente vê o PMI cada vez mais adaptado à gestão moderna e não àquela gestão tradicional. Então, assim, é sempre um prazer, uma satisfação, e aquilo que eu já falei para o Léo aqui no WhatsApp, né? Estamos juntos, conte comigo, isso aqui é um primeiro passo de uma relação, estamos juntos, conte comigo sempre que precisar. Parabéns, mais uma vez, a todos, aos voluntários e a você, Pedro, pelo excelente trabalho de condução da mentoria. Obrigado, Maurício. Obrigado mesmo. Acho que realmente esse networking é algo muito bonito que a gente tira. Eu mesmo já acredito que turbinei meu LinkedIn de tantas pessoas que eu já adicionei nesses momentos e faço questão de mandar mensagem convidando. Hoje mesmo eu mandei mensagem no privado de uns 20 ex-mentorandos que viraram amigos assim e que pude contar para trazer para cá. Então, assim, aí. obrigado mesmo, Maurício. Valeu mesmo. Eu que agradeço. Eu agradeço a participação. Obrigado, gente. Nada, nós que agradecemos. Jeffrey, você agora vai nos contar um pouquinho de como foi trabalhar com a Rafaela aí nesse processo. Olha, primeiro reforçar aí tudo que todo mundo já falou, né, de que é um aprendizado constante. Então, a gente contribui com um pouquinho, colhe um outro tanto, e a gente recebe feedback dos outros mentores, dos voluntários, então, um espetáculo isso daí, né? E já é o meu 4º projeto de mentoria, e trabalhar com a Rafaela foi muito fácil, muito dedicada, muito pontual, com iniciativa, propositiva. Então, foi um negócio assim gostoso mesmo. A gente fazia reunião uma vez por semana. Então, entre as reuniões de apresentação, a gente fazia uma reunião mais longa, e aí no dia da apresentação a gente fazia uma mais curtinha para
combinar um detalhe final, mudar um detalhe, né? E realmente a gente aprendeu muita coisa interessante lá, mas era difícil mostrar, né? A gente apanhou um pouquinho e todos sugeriram, pô, mostra isso, acha um jeito melhor de mostrar. O Pedro insistiu bastante nessa tecla, que foi importante, e aí no último momento a Rafaela achou aquela forma ali do mapa mental com as bolinhas, que ficou muito legal. Eu realmente gostei bastante e acho que deu para mostrar um pouco de tudo que a gente aprendeu ali nesse projeto. Então, quem quiser mais brincar de projetos de BI, já tem um roadmap aí. Parabéns, Rafael. Eu fui realmente chato com a Rafaela. A Rafaela está de prova, eu admito publicamente aqui. Mas, Rafa, abre aí o microfone rapidinho. Não foi melhor assim? Tu não se desenvolveu dessa forma? Com certeza. A gente estava com. Eu, na verdade, estava com a dificuldade de encontrar a forma mesmo de passar, uma forma. Porque, como foi muita informação, Sim. foi difícil de encontrar um jeito de mostrar ali o que era mais importante, que já era muita coisa, de uma forma mais dinâmica, assim. Mas, enfim, acho que conseguimos. Conseguiram. Parabéns, parabéns mesmo. Nosso próximo mentor a se apresentar, e esse ciclo, inclusive, nós tivemos uma excepcionalidade, que nós só tivemos mentores homens, masculinos, mas excepcionalidade. A Márcia, por exemplo, já chegou aí para, no próximo, ela já quebrar essa exceção. O próximo mentor foi o Arthur Tibol. Tibol, tá com a gente aí? Eu vi que você entrou um pouquinho depois. Estou, sim. Estão Opa, me fala um vendo? pouquinho como é que foi trabalhar com engenharia. Estamos te ouvindo bem. Boa noite a todos. Eu estou falando aqui de um cantinho aqui, estou fora de casa, então desculpa se a qualidade do som e da imagem não estiverem boas. Mas, inicialmente, eu gostaria de parabenizar a todos os mentorandos. Eu não tive a oportunidade de participar de todas as reuniões, mas os trabalhos até onde eu pude acompanhar de altíssima qualidade, estão todos de parabéns, e fico muito assim orgulhoso de poder fazer parte desse grupo de pessoas que pensam sobre diversos ângulos. É uma experiência, é uma troca muito, muito grande, muito interessante, e formas diferentes de olhar, olhares diferentes para a gestão de projetos, que é o nosso principal objetivo, né? E parabenizar especialmente o meu mentorando de Jamir pelo trabalho que ele desenvolveu. Infelizmente, eu não consegui chegar a tempo de ver a apresentação do Djanir, mas certamente eu a verei na gravação. Mas, fundamentalmente, acompanhei aí, trabalhamos juntos durante 3 meses, Djanir vivendo um momento profissional novo, um momento de renovação profissional, novas experiências, primeiros contatos na vida prática com a gestão de projetos, e ele queria de alguma maneira botar no trabalho. A preocupação dele era transmitir o que ele estava vivendo, tentando passar um pouco da experiência que ele vinha adquirindo nesse trabalho que ele desenvolveu de gestão de projetos. Ele sempre muito preocupado em compartilhar a experiência dele e tentar abrir caminho para que pessoas que estivessem também nesse estágio da carreira que ele se encontra pudessem ver no trabalho dele uma forma de uma orientação, uma guia. Eu acho, Djanir, que você conseguiu esse objetivo. Eu acho que o teu trabalho consegue ajudar as pessoas a trilhar o caminho do desenvolvimento, da mudança, da transformação nessa área de gestão de projeto. E também gostaria de parabenizar quão difícil muitas vezes foram as nossas reuniões, quanto
você se esforçou para poder estar presente ali nos nossos encontros semanais. Então, também pela sua perseverança, pela sua persistência, você está de parabéns também. Obrigado, Arthur. Esse depoimento é fundamental e eu peço permissão aqui para fazer só um adendo ao que você falou, um gancho. Trabalhos bons aqui no PMI é o que a gente mais vai ver, até porque nós temos uma metodologia desenvolvida ao longo de, agora, 25 ciclos, e uma metodologia que eu acredito que está se provando na prática, né? São muitos os nossos mentores e mentorandos concluídos, pessoas realmente que estão se engajando, e como a Raquel falou no início, nós estamos voluntários aqui, todos nós somos voluntários, estamos aqui realmente porque desejamos fazer um bom trabalho e nos desenvolver dentro, obviamente, do escopo da gestão de projetos. Então, parabéns a todos. Eu encerro aqui essa nossa terceira parte, que é a de apresentação. Nós vamos ter alguns minutinhos mais, mas eu gostaria de abrir para os novos mentorandos. Muito possivelmente podemos ter algumas dúvidas, não necessariamente relacionadas aos trabalhos, mas dúvidas em termos do processo. E caso vocês tenham e queiram falar, agora é o momento. Alguém? Não? Pedro, vou aproveitar para falar para os novos mentorandos que quem vai estar à frente do ciclo 26 é a Raquel Campos e sou eu, embora toda a equipe de voluntariado esteja disponível para dúvida. Então, a gente tem vários canais. A gente tem o grupo de WhatsApp que a gente criou, que é o melhor canal porque a resposta é mais imediata. A gente tem os e-mails que a gente vai divulgar para vocês e também a planilha de contato. Então, fiquem à vontade, podem entrar em contato com a gente. Às vezes, como todo mundo trabalha geralmente o dia todo, a resposta pode demorar um pouquinho, mas sempre vem. Então, fiquem à vontade para nos acessar quando vocês precisarem. Isso aí, Raquel. Obrigado por essa colocação. Lembrando que nós temos todas as nossas reuniões gravadas no canal do PMI no YouTube. Então, eu acho que seria muito rico vocês poderem assistir as gravações que estão lá. Essa mesmo vai para lá amanhã, pela manhã, uma vez que, acredito, não sei vocês, mas eu ainda não jantei, né? Estamos todos com fome e daqui a pouco tem jogo do Mengão. Então, nós vamos logo poder prestigiar ou não, se estressar ou não. E amanhã, com certeza, a gente vai ter, sim, essa reunião lá. Com a vitória ou não, a reunião vai estar lá. Alguém quer comentar mais alguma coisa, pessoal? Então, show de bola. Parabéns a todos vocês. Obrigado pela presença. Nós estamos com 21 pessoas, mas em determinado momento eu vi que nós tínhamos 28 e talvez mais. Então, assim, parabéns mesmo. Obrigado pela disposição, por estar aqui. Vou pedir apenas para o pessoal... Raquel, vamos tirar a foto agora ou depois? Vamos pedir para todo mundo abrir a câmera. Abrir a câmera, isso. E a gente tirar uma foto final de todo o grupo aqui. Falta o Gustavo, Jeffrey, Arthur, Anderson e Gabi. A Gabi está com aquele probleminha na internet, então não sei se vai ser possível a foto dela. O Photoshop está aí para isso, a gente dá um jeitinho depois, a nossa equipe de marketing dá um jeitinho. Jeffrey, Arthur, podem abrir a câmera por um instantinho. A minha está aberta, mas... A sua está aberta. Show. Não tá. Depois, então, a gente faz um Photoshop. Todo mundo falando PMI. Alguém vai bater? Vou bater um print aqui, hein? 1, 2... Opa, agora sim, Jeff. Para pegar a melhor foto depois. Então, show. Eu vou bater aqui, tu bate aí, e depois a gente compara. Tá bom? Então, todo mundo olhando na câmera. E 1, 2, 3 e... já! Beleza, pessoal. Então, teoricamente, nós encerramos nossa reunião aqui. Vamos parar a gravação daqui a pouquinho. Vou só pedir para o pessoal do ciclo 25 ficar por mais um instantinho, porque aí é uma informação à parte que a gente vai dar. E, claro, liberar quem tiver que liberar, quem tiver que ir. A gente agradece.
Terminamos 9 minutinhos antes do que nós tínhamos previsto, hein? Estamos, então, com crédito. Tchau, pessoal. Tchau, boa Tchau, noite. pessoal. Boa noite. Tchau, Boa boa noite. noite. Boa noite. Parabéns a quem termina e a quem Obrigado começa. pela presença. Mentores do ciclo 25 também, se puderem ficar, é legal, tá? Coisa rápida, rápida. Beleza, entendemos que todos estão aqui. Pessoal, um das nossas últimas pontos, hoje, excepcionalmente nesse ciclo, são 2. O primeiro é sobre o relatório, que a gente abriu, estendeu até dia 21, então eu peço que vocês realmente deem um esforço nesse sentido. A gente está abrindo excepcionalmente para vocês, então eu peço que, por favor, até dia 21, segunda-feira, esteja com a gente. Se vocês puderem mandar antes disso, a gente agradece, tá bom? Porque, assim, tem vários ritos que a gente faz depois e que esse relatório depende disso. O segundo informe também é muito importante. Mais um dos ritos que nós temos é a reunião de feedback. Acredito que em alguma das nossas reuniões eu já havia falado sobre ela, e é muito importante a presença não só dos mentorandos, mas também dos mentores. E eu gostaria de aproveitar, peço que vocês abram a câmera, peço que vocês abram o microfone, para que a gente possa combinar aqui um horário rapidinho, de em comum acordo, para que a gente possa fazer essa reunião. O ideal, acredito eu, Raquel, e as duas Raquéis, né? Raquel Campos e Raquel Lima, me corrija, mas a próxima reunião do ciclo 26 já começa na próxima semana? Não, a gente tem a quarta-feira que vem livre, já pré-reservada para lições aprendidas. Então, acho que como todo mundo já está com esse horário marcado, né, de quarta-feira, seria o ideal. É uma reunião rápida, né? Eu imagino que... O ideal é meia hora no máximo, talvez rápida. nem isso. O ideal talvez nem meia hora, mas assim, meia hora a gente separa. O ideal, pessoal, é a gente já trazer o feedback preparado. E assim, é muito importante para a gente ter o feedback de vocês, porque nós não tivemos na posição de vocês. Eu nunca fui um mentorando. Ainda que eu esteja há 5 ciclos no PMI, eu nunca fui um mentorando. Então, tem coisas que eu não consigo ver da minha perspectiva. Mas é muito importante que a gente veja, porque a gente acredita na melhoria contínua. Então, assim, não só a opinião dos mentores, mas dos mentorandos é fundamental para que a gente possa melhorar. Às vezes a gente errou em algum momento, às vezes a gente se comunicou errado, a gente pode melhorar, ou vocês mesmos querem dar uma sugestão. Então, assim, é muito importante que a gente possa estar na próxima quarta. Existe consenso, pessoal, para quarta-feira que vem, estarmos reunidos por meia horinha para que a gente possa trocar essa ideia? Sim. Ok, por mim também. Para mim, ok. Show de bola. Então, marcado. Nós vamos Pedro, apenas mentorando. 8. Não, Arthur, os mentores também. Seria interessante os mentores também. Sim, ok. sim. Entendido. Pode 19 horas, né? A nossa reunião era 8, geralmente, né? Se vocês quiserem 19 horas, por mim tudo bem. Embora não seja tão confortável para mim 19, uma vez que eu venho do centro do Rio de Janeiro e moro consideravelmente longe. Ok, pode ser às 8. 8 seria melhor também, 8. Então, vamos fazer então... de 20 às 20h30. A gente manda o convite. Tá bom, entre 20 e 20h30. Beleza, pessoal. Então, acredito que era isso, né, Raquel? Mais alguma informação que eu esteja esquecendo? Vou encerrar a gravação aqui do vídeo.